No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatores ambientais que podem ocasionar dificuldade de concentração. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e familiares, de se inscrever no nosso canal, de apertar sempre o sininho para você poder receber uma notificação quando tiver um vídeo novo postado no nosso canal. Fator ambiental número 1 que pode ocasionar dificuldade de concentração: quando a sua cadeira está na direção de uma porta. O que acontece nessa configuração? É através da porta de entrada dos ambientes que o Qi, a energia vital, que a energia entra nos ambientes. Quando você tem uma cadeira que está exatamente na direção da porta, existe um excesso de fluxo de Qi que está indo diretamente na direção dessa cadeira. Esse excesso de energia, esse excesso de Qi, ele pode ocasionar cansaço, falta de disposição e dificuldade de concentração. Neste caso, isso pode ocorrer não somente com uma cadeira, mas se você normalmente senta no seu sofá para poder trabalhar. Se o seu sofá estiver na direção da porta, o mesmo vai acontecer, vai ter um excesso de Qi indo na direção do seu sofá. Se você é daquelas pessoas que trabalha na cama com um notebook, e se a sua cama estiver na direção de uma porta, a mesma coisa vai acontecer. Vai ter um excesso de energia indo na sua direção. E isso pode ocasionar também dificuldade de concentração. Fator ambiental número 2 que pode ocasionar dificuldade de concentração: influências cosmotelúricas. Influências cosmotelúricas são influências que vêm do cosmos e do subsolo da Terra. O que nós podemos encontrar como influências cosmotelúricas dentro dos ambientes? Nós podemos encontrar um cruzamento de redes, um ponta-estrela, um veio de água subterrâneo, um lençol freático, uma falha geológica ou uma inversão cosmotelúrica. Se a sua cadeira de trabalho ou de estudos estiver porventura em cima, por exemplo, de um cruzamento de redes, uma das consequências pode ser justamente a dificuldade de concentração. Você pode ter uma dificuldade de conseguir se concentrar no seu trabalho ou nos seus estudos, devido à sua cadeira estar posicionada em cima de um cruzamento de redes. Fator ambiental número 3 que pode ocasionar dificuldade de concentração: setas invisíveis. Setas invisíveis são formadas pela junção de paredes e de móveis, são as quinas de paredes e quinas de móveis. Para entender o conceito de seta invisível, a gente tem que entrar no campo das EIFs e da geometria sagrada. EIF significa emergência, influência, forma, que estuda as diferentes interações entre os diferentes formatos e formas e o campo magnético terrestre. A geometria sagrada, ela já estuda o impacto que os diferentes formatos e formas ocasionam nos ambientes, nas pessoas. Diferentes formatos podem evocar diferentes sensações. No caso das setas invisíveis, o que acontece? Elas possuem um padrão de frequência, um padrão energético que é desfavorável. Elas evocam uma sensação de cobrança, uma sensação de como se tivesse um dedo apontando na sua direção te cobrando, uma sensação de ameaça, como se fosse uma ponta de uma lança, uma ponta de uma flecha apontando na sua direção. Quando a gente está a longo prazo, cotidianamente exposto a uma seta invisível, isso pode ocasionar cansaço, uma sensação de cobrança e dificuldade de concentração, porque você vai estar com aquela sensação sempre de cobrança e isso pode acabar atrapalhando a sua capacidade de conseguir se concentrar no que você precisa fazer. Fator ambiental número 4 que pode ocasionar dificuldade de concentração: a área dos estudos do baguá. Neste caso específico, é uma dificuldade de concentração com relação aos estudos, porque a gente está falando da área da sabedoria e dos estudos do baguá. Se você possui uma área ausente na área dos estudos, uma energia estagnada, bloqueios, barreiras, dificuldades e obstáculos neste setor do baguá da sua residência,
Isso pode afetar a sua área de estudos, a sua capacidade de ter concentração e afinco para estudar. Qualquer fator desfavorável neste setor do baguá pode impactar diretamente a sua capacidade de concentração nos estudos. Fator ambiental número 5, que pode ocasionar dificuldade de concentração, quando a sua cadeira está fora da posição de comando do ambiente. Posição de comando é um conceito utilizado dentro do Feng Shui, onde basicamente você deve, sempre que possível, se posicionar de forma a visualizar quem está na porta de entrada dos ambientes. Quando você está fora da posição de comando, isto é, quando você está de costas para a porta de entrada, isso gera uma sensação de insegurança, isso gera uma sensação de fragilidade. As coisas podem sempre acontecer pelas suas costas. Para trabalhar fora da posição de comando ou estudar fora da posição de comando, isso é muito fácil de conseguir se desconcentrar, porque o seu corpo ele tem uma sensação de que está inseguro, porque ele não sabe o que está acontecendo pelas suas costas. Às vezes tem algum colega de trabalho passando, olhando o que você está fazendo. É como se você não tivesse com segurança onde você está sentado. E essa insegurança, ela pode atrapalhar justamente a sua capacidade de concentração. O ideal é que você esteja na posição de comando do seu espaço, para que você tenha um comando visual do que está acontecendo ao seu redor, para que você consiga se concentrar no que você tem que fazer. Além disso, quando você está fora da posição de comando de um ambiente, você não está no comando da sua vida. Você não está com as rédeas da sua vida nas suas mãos. E isso vai ser muito em função do que você está fazendo. Se você está estudando, essa falta de controle, essa falta de comando, ela vai ser direcionada para o seu estudo. Se você está trabalhando, essa falta de comando, essa falta de controle, já vai ser direcionado diretamente para a sua vida profissional e para o seu trabalho. Esses são então os 5 fatores ambientais que podem ocasionar dificuldade de concentração. Você já sabia desses fatores? Conta para mim!